Cristal, quando que você indica remédio para dormir? Porque isso também ficou assim, todo mundo toma remédio para dormir, né? Quando que é indicado, né? Fitoterápico resolve, você falou da melatonina, tem essa opção de melatonina. Você acha que tá demais, assim, as pessoas estão usando de forma inadequada? Tem muita gente usando de forma inadequada, é assustador. É mesmo. Tanto é que aquele remédio muito famoso lá, o Zolpidem, de tanto que ele estava sendo usado, abusado, né, de uma maneira completamente errada, ele teve que mudar a receita para uma receita azul, tarja preta, totalmente controlada. Era um que a pessoa esquecia o que fazia, não é? Isso, eu vi matéria sobre. Isso, saiu uma matéria no Fantástico que causou, assim, o maior bafafá na época, né? Particularmente, eu acho que é uma medicação, eu tenho pacientes que ainda usam, toleram bem, não precisam de doses maiores, usam metade do comprimido todo dia e vão indo super bem. Eu falo, olha, não precisa de terror, fique bem, tá tudo bem, né? E a gente tem que ter um pouquinho daquela, sabe aquela balança que tem que estar equilibrada? Porque eu digo que o sono é fundamental. Se a pessoa não dorme bem, eu preciso que ela durma bem. Né? Então, assim, às vezes é necessário usar medicação, principalmente, por exemplo, eu atendo às vezes pessoas que estão num período muito conturbado da vida, estão passando por um divórcio difícil, ou luto, falecimento, enfim. Existem algumas situações em que a gente entende que é uma fase da vida da pessoa que a gente precisa dar uma ajuda para ela conseguir passar por aquilo de uma maneira melhor. Então, já aconteceram casos de eu passar medicação, inclusive tarja preta, para alguns pacientes nessas situações, mas é que eu sei, eu imagino e eu vou acompanhar que vai ser por uma fase. Sim. Vai ser por uma fase e quando a pessoa melhorar daquilo, a gente vai conseguir tirar, né? Existem pessoas que têm insônia a vida inteira, sempre tiveram, desde adolescente. Então, essas pessoas são um pouco mais difíceis também da gente conseguir tratar sem o uso de medicação. A melatonina, ela é muito usada para o jet lag, que é aquela mudança quando viaja e muda de fuso horário, e ela é muito boa também para você conseguir organizar o teu ciclo sono-vigília. Às vezes da pessoa que trabalha muito na luz artificial, da pessoa que não consegue ter aquela rotina tão bem feita, a gente usa melatonina para avisar o cérebro assim, agora é hora de dormir, que às vezes o endógeno não está produzindo. E às vezes algumas pessoas também precisam de alguma medicação mais leve, como um fitoterápico, eu costumo prescrever, que é aquela pessoa que é um pouco mais ansiosa, mas uma ansiedade não tão complicada, tão exagerada. Sim. E que deita e fica pensando nas coisas e não consegue desligar. Muitas vezes o fitoterápico vai bem. Mas a gente tem também algumas dicas, né? Por exemplo, para você que deita e fica pensando, meu Deus, eu tenho compromisso e na quinta eu não posso esquecer daquilo. Tem um caderninho do lado da cama, escreva. Só de escrever, o teu cérebro já vai relaxar, ele vai descansar, porque ele vai pensar assim, agora tá tudo bem, você escreveu, eu posso relaxar. Porque senão... Escrever o compromisso mesmo. Escreve o compromisso. Ó, amanhã eu tenho isso, aquilo. Olha, então tá tudo aqui, tá bom, cérebro? Eu não vou esquecer. Amanhã eu vou olhar isso de novo. Muito bom. Isso ajuda. Essa dica é boa. Né? Isso ajuda muito mesmo. Né? Então, isso é uma das dicas que eu dou para o paciente e que eu sempre tenho que falar é atividade física e de preferência no período da manhã. Esse é meu sonho também de consumo, fazer atividade física no período da manhã. Atividade física, assim, todo mundo deveria por inúmeras questões, mas a atividade física no período da manhã seria o mundo ideal, né? E eu percebo, assim, falando de mim, Cristal, quando eventualmente dá tempo de fazer pela manhã, o dia ganha outro brilho. É maravilhoso. Mas normalmente eu faço no final da tarde e daí pra dormir tá assim. Então, tem gente que só consegue fazer final da tarde ou à noite, senão não faz. Eu falo, olha, melhor que nada. Mas isso pode sim atrapalhar teu sono. Mas doutora, eu fico tão exausto depois da atividade física. O corpo, a mente não. Né? Então, o teu corpo pode realmente estar exausto, mas a tua mente, na grande maioria das vezes, ela vai
trabalhar mais, né? Então, de novo, tem algumas pessoas que podem fazer exercício à noite e não ter nenhum tipo de prejuízo. Mas para quem vem na consulta por insônia, com dificuldade de dormir, tem que falar, o ideal é atividade física durante o dia ou pela manhã, e principalmente porque você já vai estar ensinando o teu cérebro desse ciclo sono-vigília, da melatonina, então, né, por inúmeras razões.